Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre alguns problemas na criação dos periquitos. Logicamente eu não vou conseguir listar todos eles aqui, mas eu vou mencionar alguns. Eu listei 20 problemas aqui que ocorrem em quase todos os criatórios. Eu recebo perguntas de criadores iniciantes, troco informações também com criadores mais experientes e os problemas geralmente são os mesmos. O que muda é só o criatório. E não existe criação perfeita. Toda criação tem, num ou determinado momento, você vai se deparar com algum tipo de problema. Eu tenho vários problemas no meu criatório, só que os criadores evitam comentar sobre isso. Eu crio aqui com 40 gaiolas. Se vocês acham que as 40 se reproduzem bem, eu tento fazer as 40 se reproduzir bem. Mas eu crio normalmente com 33, 35 gaiolas. Vão ter 5, 7 gaiolas ali que vão me dar problema. E isso eu venho com isso há anos. Então nem sempre todas as gaiolas que você coloca para reproduzir vai te dar um retorno. Então vamos lá. O primeiro problema que eu coloquei aqui, queda de penas em filhotes. A queda de pena em filhote ela pode acontecer por duas razões que eu já me deparei. A primeira delas é a muda francesa. O filhote, a imunidade dele às vezes é mais baixa. Em um ninho você olha lá, tem 4 filhotes. Um perde as penas quase todas, até do corpo inteiro. Cai, você olha no ninho assim, tá lotado de pena. Perde rêmide, perde retriz, perde penas do corpo, que cobre todo o corpo. E os outros filhotes às vezes não tem nada, e é irmão de ninho. E o que é isso? Muda francesa. O que pode causar isso? Um vírus e a imunidade. Então, quando a imunidade do periquito está baixa, ele perde essas penas e pode nunca mais recuperá-las e conviver com essa muda francesa. O vírus ele se propaga pelo pó da pena e ele passa até para outras gaiolas. Às vezes o periquito da gaiola do lado nem pega isso, por causa da imunidade dele. Então, periquitos que têm problemas com muda francesa ou que geram filhotes com muda francesa, evitem criar com essas aves. É o conselho que eu dou. Mas uma hora ou outra, em um ou outro criatório, este problema acaba acontecendo, o problema da muda francesa. O outro problema que acontece também da queda de pena em filhote é o estresse, quando o periquito está começando a se alimentar. Aquele momento ali que o periquito começa a se alimentar, alguns periquitos, por questão até de estresse, perde as rêmides e perde retriz, mas depois recupera e fica um periquito normal. Então esse é um dos problemas que ocorre direto nos criatórios. E pode ter certeza, você que tem esse tipo de problema ou já teve, vários outros criadores têm em todo o mundo. Eu já conversei com criadores no mundo todo e todos eles têm esse tipo de problema. Outro ponto aqui, filhote que não aprende a se alimentar. Tem filhote que quando deixa o ninho, ele fica atrás do macho ou da fêmea pedindo comida. Os outros irmãos todos já aprenderam a comer e ele não aprende. E se você não ajudá-lo a alimentar ele, às vezes numa seringa, ele vai morrer. Tem filhote que acontece isso, eu não sei a causa. E é um problema que direto um ou outro filhote passa por isso. Fica atrás do pai pedindo comida e não se alimenta. Então o que pode ser feito? Que eu já consegui fazer. Eu vou tratando, porque chega um momento que o pai e a mãe param de tratar, eles vão começar uma nova postura, os outros irmãos já estão todos se alimentando, já estão voando, e ele está ali ainda pedindo comida. O que eu faço? Eu coloco ele na voadeira dos filhotes, e o ideal é você colocar vasilhas grandes e bastante comida forrando o fundo, que ele vai começar a beliscar ali, e vai ver os outros comendo também. Às vezes um filhote também naquela voadeira trata dele. Quando você olha lá, tem um filhote, às vezes mais velho, tratando dele. E você também ajudar, porque às vezes ele não vai nem beber água, pelo menos 2 vezes por dia, dá uma papinha no bico, né? Pelo menos 5 ml. E o resto ele vai comendo. Já consegui colocar muito filhote que não se alimentava, alimentando dessa forma. Junto na voadeira dos outros, o fundo forrado de semente, com vasilhas grandes para eles entrar dentro. E alguns filhotes mais velhos que ele vai pedindo comida, um ou outro filhote trata dele. Já consegui assim também, mas é um problema que ocorre em vários criatórios e eu também não sei a causa do porquê que um ou outro filhote, quando sai do ninho, fica com esse tipo de problema. Outro problema, macho e fêmea que arranca a pena dos filhotes e também arranca de adulto.
Tem periquito e até outras aves que arranca a pena. Isso é um distúrbio. Muitos dizem que é uma deficiência de algum nutriente, alguma vitamina, algum mineral. Eu não sei se é só isso. Alguns periquitos têm esse distúrbio mesmo de arrancar pena de filhote. Eu tenho fêmea aqui que arranca pena das costas dos filhotes, não chega a ferir, não chega a machucar, e depois essas penas voltam a crescer, normalmente. Então, o que tem que tomar cuidado? Todo distúrbio, seja uma agressividade, seja arrancar pena, seja o problema que for, 50% da prole tende a ter esse tipo de problema. Então, evite a usar ave que tenha algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema. Então, o macho que arranca pena de filhote, fêmea que arranca pena de filhote, evite usar essas aves, a não ser que seja muito necessário. Tem periquito que quando sai do ninho, filhote, o macho vai no urupígio, aquela região que fica entre as asas, ali bem no final do corpo, arranca as penas todas ali, quase fica até no sangue. E isso entristece qualquer criador, uma ave que faz isso. Tem ave que periquito na voadeira que arranca a pena de outro. Então evite trabalhar com esse tipo de periquito, mas é um problema que acontece em vários criatórios. Eu já tenho um tempo que eu não tenho esse tipo de problema, mas fêmea que arranca pena das costas de filhote no ninho uma vez ou outra, aqui sempre acontece. E aí eu já vou selecionando essas fêmeas, vou deixando elas mais tranquilas, ou senão quando eu uso elas e eu vejo que o filhote está começando a empenar e eu sei que o macho trata dos filhotes, eu já tiro ela da gaiola. E o macho cuida dos filhotes sozinho. Inclusive eu estou com uma fêmea que fez isso com um filhote, o macho está tratando dos filhotes no ninho e ela já está separada. Mas eu vou voltar com ela e vou criar com ela. Isso aí é tranquilo, isso vai acontecer outras vezes. Outro ponto aqui, macho e fêmea que come ovos. Tem fêmea que come ovo, tem macho que come ovo. Então, quando isso acontece, dá um descanso, dá um tempo para a ave, de 2, 3 meses, depois volta, veja se o problema para. Se não parar, evita utilizar, seja o macho, seja a fêmea. E descubra qual dos dois está fazendo isso. Muita gente acha que é o macho que come, às vezes pode ser a fêmea. Eu já tive fêmea que botava e ficava brincando com o ovo no ninho. Fazer o quê? Não tinha como utilizar essa fêmea. O que podia fazer é ela botar e eu pegar esse ovo e tentar tirar ele com outra fêmea. Era isso que eu fazia. Outro problema, fêmea que não choca. Esse é um problema latente. Muitos criadores entram em contato comigo, principalmente pelo Instagram, e me perguntam: Luiz Américo, minha fêmea não bota, ela fica dentro do ninho e não bota, ela incha a ovelha e não bota. Eu também tenho fêmea assim. Isso acontece. Qual é a causa? Não sei. Sinceramente eu não sei. Se alguém souber, escreve aqui pra mim. Porque até hoje eu não descobri o porquê que uma fêmea, que às vezes nasce no seu criatório, está com 1 ano de idade, 10 meses, entra no ninho, incha, dilata a ovelha e não bota. Simplesmente ela não bota. Ela tem todos os aspectos de uma fêmea saudável, mas ela não bota. Você fala assim, ela vai botar hoje, não bota. Então já aconteceu isso comigo. Já aconteceu de fêmea botar, criar e na segunda postura dilata e não bota. E nunca mais botou. E foi na segunda postura. Não sei a causa disso. Teve fêmea que na primeira já aconteceu isso. Tem fêmea que nem dilata a ovelha, ela fica dentro do ninho, ela destrói o ninho inteiro, ela prepara o ninho inteiro, ela acasala com o macho e não bota. Eu não sei a causa. Mas se você tem fêmeas desse jeito, evite usá-las. Mas primeiro faça testes, porque às vezes o que acontece com um criatório, com você é diferente. Às vezes o sintoma é diferente, a fêmea é diferente. Então, o conselho que eu dou, se estiver acontecendo com você, antes de você já descartar a fêmea ou deixar de usá-la, dê um descanso para ela de 2, 3 meses, deixa ela ficar um pouco sozinha e depois volte ela como um macho dela, de preferência, que ela goste, para estimulá-la e ver se ela vai botar, se ela vai criar. Se ela continuar com o mesmo problema, de fato, você tem que apenas criar ela, deixar ela pelo menos fazer barulho e não utilizá-la. E de preferência, se for passar essa fêmea para alguém, fala o problema que ela tem. Não passa para a pessoa e fica calado não, porque é um problema. Às vezes a pessoa compra na crença de criar com ela e o periquito tem problema. Ave com problema
você for passar para frente, você diga o problema para a pessoa e doe, não venda, doe. Porque a pessoa está sabendo que ela está pegando uma ave que tem problema, ela vai ter um trabalho ali para ver se consegue tirar alguma coisa. Então tem muito criador que me conhece que eu já dei ave que tem problema, já. E eles conseguiram tirar filhote, mas é difícil. Então chega na minha casa, eu falo, ó, tem esses periquitos aqui. Não, é bonito e tal. Eu falo, mas esse tem problema. Essa aqui arranca pena de filhote, essa aqui bota e faz isso. Não, mas eu quero, então leva. Aí eu dou e o cara tenta lá, entendeu? Porque aqui vai ficar num gaiolão. Eu pego, põe num gaiolão e vou tratando. Aí criadores vêm aqui, vê, quer, eu dou. Mas aí eu falo do problema para não acontecer na casa dele. Agora, pode acontecer também de você comprar um baby de 2 meses de idade e depois de 8 meses na sua casa, quando você colocar ele para reproduzir, o problema aparecer. Aí a culpa não é nem de um e nem do outro, mas isso acontece. Fêmea que não bota, não choca, né? Isso aí eu já falei aqui. Tem fêmea que bota e não choca. Ela fica lá e ela bota e fica do lado de fora do ninho. Esse é outro problema também. Fêmea que suja os ovos. Tem fêmea que bota e depois de que ela bota o quarto, quinto ovo, ela começa a sujar os ovos. Você olha os ovos, ela tá tudo sujo de cocô. Ela defeca em cima dos ovos. E você tem que lavar os ovos. Então, de preferência, lave com água morna. Pega uma escovinha, uma buchinha macia, vai passando nos ovos ali até tirar todas as fezes, seque eles e coloque de volta. Né? Sempre com muito cuidado, para não mexer muito o ovo e não quebrar. E tem que limpar os ovos, você não pode deixar os ovos sujos, porque a casca é toda porosa e as fezes ali pode contaminar e pode matar o embrião. Então essas fêmeas que sujam ovos dão um trabalho danado. Eu tenho 3 fêmeas aqui que elas são péssimas nesse ponto. Eu já tirei filhote delas, mas eu espero elas botarem, marco os ovos e passo para outras fêmeas. E essas outras fêmeas eu tenho problema com elas também. Às vezes é fêmea que bota e não enche ovo, mas ela cria dessa, que enche ovo, mas é péssima para criar. Então uma fêmea acaba ajudando a outra. Eu vou fazendo isso aqui porque problema todo mundo tem, tá? E esse é um deles. Vamos lá, morte embrionária. Eu não ando tendo problema aqui com morte embrionária, mas tem criador que tem. E o que pode ser essa morte embrionária? Diversos fatores podem ocasionar morte embrionária. Pode ser doença no macho e na fêmea, pode ser um ninho muito sujo, pode ser uma fêmea que dormiu fora do ninho em determinado dia, por susto, pode ser alta umidade, baixa umidade. Diversos fatores podem ocasionar uma morte embrionária. Aí o criador tem que achar a causa da doença até um problema no próprio criatório, no ninho, no casal. Então tem que ver isso aí. Mas a morte embrionária ela não deveria ocorrer. Se ela estiver acontecendo, você olha lá o embrião, o ovo já está escuro, né, aquela cor esverdeada e o filhote não nasce, ou às vezes está para quebrar a casca e não consegue quebrar a casca, morre ali dentro, tem problema. Ou o problema está no casal, mude o par, às vezes, coloque a fêmea com outro macho, o macho com outra fêmea, às vezes mude o tipo de ninho, tente fazer mudanças. E se o problema continuar acontecendo, às vezes é hora de fazer um exame nas aves, ver se tem algum tipo de problema, para tentar sanar isso com um tratamento, ok? Mas a morte embrionária também é um outro problema que muito criador passa por ele. Fêmea que dorme fora do ninho. Tem criador que não sabe disso e aí não consegue tirar filhote. Quando chega a noite você vai lá, às vezes você olha, acende a luz, né? E cuidado ao acender a luz de criatório, porque o periquito assusta demais e pode dar um problema danado. O ideal é colocar um sistema da luz ir aumentando gradativamente e depois escurecendo gradativamente para os periquitos ir acostumando com isso, já ir empoleirando, já ir ficando cada um em seu canto. Essa questão de estar tudo apagado, se acender a luz de uma vez, isso dá problema nas aves. Dá até choque, tem periquito que dá ataque e depois não costuma não recuperar, então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas às vezes o criador pode perceber à noite, no meu criatório tem essas luzes de quarto de bebê que fica uma penumbra
E eu já observei, já vi fêmea do lado de fora do ninho. Os ovos vai morrer, porque durante o dia ela choca. Chega de noite, ela dorme do lado de fora do ninho, vai dar morte embrionária em todos. Hoje eu não tenho esse tipo de problema mais, mas já tive. Então, às vezes você está tendo um problema nos ovos e quando você vai ver a fêmea é desse jeito. Ou se não tem fêmea que passa muito tempo durante o dia do lado de fora junto com o macho, choca de forma esporádica. Ela até dorme dentro do ninho, mas durante o dia ela fica muito tempo do lado de fora. Existe isso também. É outro tipo de problema. Então, cada criatório tem um problema e o criador tem que ir peneirando e sempre selecionando os melhores ali para ter sucesso na criação. O sucesso na criação, gente, é seleção. Essa é a base. Se o criador selecionar, ele vai ter sucesso. Vamos lá. Ataques. O ataque, eu até citei agora há pouco, de acender a luz, mas tem periquito que sofre ataque, tipo ataque epilético. O que causa isso? Eu sinceramente ainda não sei, mas tem periquito que sofre ataque. Às vezes quando você sai com ele num sol, numa luz do dia, e ele não está acostumado, quando ele vê aquilo ali, dá ataque na gaiola. Você tem que esperar ele melhorar, ele vai voltando até ficar normal. E tem periquito que quando dá ataque não melhora. Aí o criador tem que ter todo o cuidado, deixar ele num ambiente bem tranquilo para ver se ele vai recuperando. Mas ataques direto, tem um ou outro periquito aí que acontece de dar esses tipos de ataques. Sinceramente eu não sei a causa, mas eu não sei se também isso pode ser genético. Talvez seja, pode até passar para 50% da prole, mas eu já criei com um periquito que dava ataque e os filhotes dele nenhum deram ataque, né? Então aí eu não sei, eu não posso afirmar que é genético. Revoadas noturnas. Eu já tive esse problema aqui, hoje eu não tenho mais. Às vezes à noite, você escuta no criatório os periquitos todos voando, se debatendo nas voadeiras, nas gaiolas, voando como se estivesse tudo assustado. Isso atrapalha a criação demais, porque tem fêmea que sai do ninho, joga ovo pro canto, pode até quebrar, depois ela não entra. Por isso que eu deixo uma penumbra, deixo uma lâmpadazinha de quarto de neném dentro do criatório, porque se acontecer isso, uma fêmea sair, depois ela volta. Quando eu tive esse problema, das causas que fazia isso era a porta do meu criatório, a porta que dava para o lado externo. Estava ventando demais à noite e a porta ela tremia. E com esse barulho dela tremendo, os periquitos à noite viravam uma coisa lá dentro, assustado. Aí eu fui e coloquei um pedaço de EVA na porta. A porta ficou firme, nunca mais tive problema. Então, uma baratinha, uma borboleta, uma lagartixa, barulho, vento, luz, às vezes de carro na rua que pode passar com um reflexo, alguma coisa assim, pode gerar revoada à noite dentro do criatório e pode dar problema na criação. Então, periquito que se assusta à noite pode dar vários tipos de problema na criação e às vezes o criador não sabe o porquê que ele está tendo problema. E às vezes é à noite, às vezes o criatório é numa chácara, o criatório é no fundo de uma casa e ele nunca nem percebeu isso e não sabe por que a criação não vai para frente. Às vezes 3 horas da manhã dá revoada e ele não sabe. Quando acorda de manhã tá tudo normal, mas de noite eles quase acabaram lá dentro. E às vezes você pode observar isso, muita pena de manhã no criatório, para tudo quanto é lado. Você fala, gente, parece que aconteceu alguma coisa aqui. Pode ter certeza que pode ter sido revoada. Vamos lá. Macho que não gala. Macho que não gala é outro problema, né? Principalmente para criadores que não usam da técnica da inseminação. Tem macho que tem dificuldade de subir na fêmea, não é só ele que tem dificuldade de subir na fêmea. Às vezes a fêmea não abaixa direito para o macho, ela não faz a curva para ele subir. Às vezes ela fica mais inclinada e ele não vai dar conta de subir. E tem macho que tem dificuldade de subir na fêmea, ele fica com um pé no puleiro e um nela. A cópula não vai ser perfeita, vai dar série de ovos brancos. Vários criadores têm esse tipo de problema. Neste caso, o processo da inseminação artificial ajuda, né? Caso ele esteja fértil, porque a fertilidade é outro problema. Os machos têm períodos de fertilidade. Nem sempre quando você coloca um macho para produzir com uma fêmea, ele vai estar fértil. Do mesmo jeito que a fêmea às vezes não bota, o macho às vezes não produz sêmen. Às vezes o macho, você pega ele, você vai fazer uma inseminação, quando você vai ver ele não tem sêmen. O que você tem que fazer? Pegar de outro macho e anotar o número do anel. E de preferência, vamos supor, você tem 2 normais numa gaiola, um macho normal, uma fêmea normal.
Pegue um macho cintilante duplo fator e insemine essa fêmea. Nasceu o cintilante, você sabe de quem que é. Porque o cintilante duplo fator, quando ele vai gerar filhote com uma fêmea normal, 100% dos filhotes serão cintilantes. Então nasceu o cintilante, você sabe de quem que é. Então tem que fazer esses mecanismos aí para poder tirar filhote, porque senão tem muito criador aí com ave excelente tentando tirar filhote e não consegue. E esse é um outro problema, né? Não só a fêmea que não bota, mas tem macho que tem períodos de fertilidade e tem macho que não produz sêmen. E fica tempo sem produzir sêmen. Às vezes 2 anos depois produz sêmen. Então isso aí é um outro tipo de problema que ocorre uma vez ou outra. Fêmea que não trata de filhote. Isso ocorre direto. Tem fêmea que às vezes na primeira postura não trata, na segunda já trata. O filhote nasce, quando a fêmea é mãe de primeira viagem, o criador tem que ficar atento, muito atento. Se o filhote, depois das 3 primeiras horas que ele nasceu, o papo dele vai estar cheio. Tem fêmea que o filhote nasce, ela não trata dele. Ela fica olhando para ele no ninho e não trata. Se você não transferir ele para outra fêmea, ele vai morrer. Por isso é que eu falo para quem vai começar com uma criação. Não é porque eu quero ceder aves, não, de forma alguma, não é isso. Eu tenho que passar uma orientação. Quem vai começar uma criação e quer se tornar um criador, quer tirar filhote, quer ter sucesso, tem que ter mais casais. Por quê? Porque os problemas acontecem. E no caso desse, de nascer um filhote e a fêmea não tratar, se você não tiver outras fêmeas com o mesmo período reprodutivo, para você transferir ovos e filhotes, você vai perder uma prole inteira. Então, uma pessoa que vai começar uma criação e ela começa com só 2 casais, aí uma fêmea bota, a outra não bota, e essa fêmea tem esse tipo de problema, o que ele faz com esses filhotes, com esses ovos? E já teve criador que me ligou com esse tipo de problema. É complicado, entendeu? Aí o cara tem que tentar colocar uma papinha bem líquida no papinho do filhote, deixar ele ali, para ver se a fêmea vai tratar dele. Aí já vem o segundo filhote, ela não trata também, e o criador tem que trabalhar e tem que tratar do filhote. É complicado. Então, quanto mais gaiolas o criador tiver e fêmeas reproduzindo simultaneamente, caso ocorra um problema, fica mais fácil mexer o quebra-cabeça. Vamos lá. Macho e fêmea que só aceita um determinado tipo de mutação. Tem casal que é impressionante. Às vezes tem fêmea que só aceita um macho verde claro, por exemplo. Você pode colocar 10 machos com ela. Se os 10 forem verde claro, ela aceita os 10. Se você colocar um celeste, ela não aceita. Se você coloca um cinza, ela não aceita. E macho também. Esse é outro problema na criação. Às vezes o criador tem poucas aves. E ele precisa mudar o casal. E como que faz? O macho não aceita a fêmea não aceita o macho. Só aceita daquela mutação. Esse é outro tipo de problema. Agressividade. A agressividade é um fator que entristece qualquer criador. Tem machos que agridem filhote, tem fêmea que agride filhote, e agride muito, de matar. Não é só fazer um machucado, arranca a cabeça, né? Às vezes você chega lá, tá um sangue, às vezes pega um só para Cristo. Isso acontece por quê? Às vezes um filhote quando cai do ninho, às vezes o macho bate nele por ciúme da fêmea. Às vezes a fêmea bate nele para proteger o ninho e a prole. Então você tem que descobrir, logicamente, depois da primeira postura, quais são os seus periquitos que são agressivos e tentar minimizar isso. Como que você minimiza isso? Você achando qual é a ave agressiva, você tira um dos parceiros. Então eu já disse isso em outros vídeos. Se os filhotes estão chegando na porta e o macho trata dos filhotes, você tira a fêmea. Você vai evitar muito problema. Agora, se o macho só trata da fêmea e não trata dos filhotes, aí você tira o macho e deixa a fêmea para ela cuidar dos filhotes. Isso vai evitar vários tipos de agressões. Agora, para essa fêmea que choca, trata de filhote, fica sozinha, deixe ela criar só 2 posturas e aí dê um descanso para ela pelo menos uns 2 meses, depois você volta. Agora, para a fêmea que você já tira, ela fica descansando e o macho trata dos filhotes, você já pode tirar 3 posturas com elas. Eu faço dessa forma. Mas a agressividade ocorre também em vários criatórios.
tá? Não só mutilando asa, mas também cabeça e chega a matar. Mata às vezes a prole inteira ou pega só um e acaba com ele. Também não sei a causa disso, mas isso ocorre em vários criatórios e é normal até no hobby, né, nos periquitos. Macho e fêmea inquieto. Às vezes você coloca um periquito numa gaiola e ele não fica quieto. Ele fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Isso aí, se ele estiver piando demais, andando para lá e para cá na gaiola, o criador tem que tomar cuidado. Se ele não parar com isso no segundo dia, você tem que descobrir qual que é o parceiro que ele está procurando, que às vezes ele tem um parceiro, e não insistir, porque ele vai acabar estressando as outras gaiolas com o churreio, com o andar dele para lá e para cá, e ele também vai adoecer, porque ele para até de comer e de beber. Então essa inquietude na gaiola de ficar rolando, derrubar comida para lá, para cá, pegue ele, volta para uma voadeira, deixa ele junto com os demais para ele acalmar, deixa ele atingir uma maturidade. Muitos periquitos que fazem isso, às vezes é porque são muito jovens, não estão acostumados em gaiola. Aí você tem que ir acostumando ele aos poucos, até aí depois de um tempo ele vai acostumar, vai criar e é tudo normal. Mas toma cuidado também com o periquito que fica muito inquieto. Ele pode estressar as outras gaiolas e ele também adoecer, porque ele para de se alimentar. Automutilação. Tem periquito que mutila não só os outros arrancando pena, mas ele próprio. Eu já cedi uma fêmea uma vez para um criador, ela chegou no criatório perfeita, e lá ela estressou, ela arrancou as penas tudo do peito. Depois o criador me mostrou, eu falei, não, reponho ela para você. Né? Então assim, existem isso também, automutilação. É um outro problema, de mutilar o outro, arrancando pena, ou o próprio corpo, arrancando as penas todas do peito. Isso pode ser estresse também, tá? Você tem que observar e ver, às vezes ela está num local que ela não está satisfeita, está perto de outras aves, mude. Quando acontecer um problema, tente mudar algo para ver se soluciona. Filhotes que nascem com defeitos. Tem filhote que nasce com defeito, nasce nos pés, por exemplo, no bico, pés abertos, tudo pode ser um problema congênito, genético. Então procure mudar o casal. Para filhotes que nascem com as pernas abertas, existem umas algemas, né, de correção, pode até procurar no Google, para corrigir essas pernas aí. É um pouco difícil, mas acaba corrigindo na maioria dos casos. E pode ser defeito de ninho, pode ser genético, e uma hora ou outra isso acaba acontecendo. Se uma fêmea der mais de uma postura filhote com esse tipo de problema, mude o casal. Ou pare de criar com aquele tipo de hábito. Você vai ter que fazer teste. Às vezes mudando o casal o problema cessa, não tem problema nenhum. Então fêmea às vezes que aperta demais o filhote, às vezes defeito no côncavo do ninho também. Então cada criador tem um tipo de ninho, tem um tipo de manejo, então tem que ficar atento a isso. E por fim, vários outros problemas que acontecem no criatório vêm de doença. E no caso de doença, como que você vai saber que doença que é? Não existe outra forma a não ser fazer exame. Tem que fazer exame, não automedique uma ave, evite isso, a não ser que você já saiba o problema, já sabe o medicamento. Tem que ir atrás de um veterinário, especialista em aves, fazer exame, colher as fezes, mandar para um laboratório, receber um resultado do problema que as aves têm e ministrar um remédio correto para curar os animais. Ok? Então nessa questão de doença aí o leque já é vastíssimo e é outro problema que vários criatórios têm, de aves que adoecem, às vezes atrapalha a reprodução, atrapalha tudo, mas sem fazer exame não consegue curar um animal. A automedicação atrapalha mais ainda o desenvolvimento da ave, afeta fígado e outros problemas. Ok? E sempre quando uma ave adoecer, isole ela, coloque ela no local aquecido, separe das demais e procure um profissional especializado em pássaros de gaiola, faça exame para ministrar o remédio correto. Essa é a informação que eu tenho para passar, beleza? Esses são alguns dos problemas que os criadores têm, todo criador tem, eu tenho, do mundo todo, todos têm, e muitos evitam falar, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, espero ter ajudado um pouquinho, e fiquem tranquilos porque problemas todos têm. Forte abraço!